Bom, nessa terceira parte da aula, a gente recomenda que se você não tomou um cafezinho, vá tomar, porque você vai ficar com vontade de olhar essas figurinhas aqui, tá? Então a ideia é assim, vamos colocar um café quentinho sobre a mesa. O que vai acontecer com ele? A gente acha que ele vai esfriar até chegar na temperatura ambiente, tá? A gente vai dar uma examinada como é que funciona a temperatura do café no tempo, tá? Então a gente vai construir um modelo de estoque e fluxo para o resfriamento do café. Bom, quem se preocupou com isso primeiro foi o Newton, tá? A gente vai mostrar primeiro aqui o diagrama, ó. Tem a temperatura do café, o resfriamento, ele vai para o meio ambiente, que é representado pela nuvenzinha, e vai depender da diferença entre a temperatura do café e o resfriamento. Tá? Isso aqui é o Newton que fez uma regra assim, tá? Que o café esquenta, ele esfria mais rápido se tiver a temperatura fria no meio ambiente, e ele vai esfriar mais devagar se a temperatura no meio ambiente estiver mais quente. Então depende da temperatura ambiente aqui, tá? A lei de Newton é essa aqui. Então a temperatura do café no futuro vai ser a temperatura agora menos essa constante que depende da diferença entre a temperatura do café e a temperatura do meio ambiente, tá? Então, assim, se essa diferença for pequena, esse fator aqui vai ser pequeno. Se a diferença for grande, o fator é grande. A gente vai tentar montar isso aí, tá? Já tem esse diagrama de estoque e fluxo, tá? O estoque vai ser a temperatura do café, variáveis vão ser a diferença em temperatura ambiente, e você vai ter o resfriamento como sendo o fluxo. Por que é no loop de balanceamento? Porque se a temperatura do café sobe, vai ter mais fluxo de café para fora, né? Ele vai fazer a diferença entre ele. Se a temperatura do café estiver alta, a diferença entre ela e a temperatura ambiente vai ser maior, o que vai fazer com que resfrie mais, o que faz com que a temperatura baixe. Tá? É basicamente isso. Então, vai ter a função... Bom, aqui são as funções do Vencim, isso eu vou mostrar no próprio Vencim. Tá? Então, vamos lá para o Vencim. Eu ainda estou com o antigo, mas eu vou colocar New Model. Tá? Não quero gravar nada. E aqui está dizendo assim, o tempo final agora de simulação. A gente vai fazer em minutos agora. Tá? A gente quer saber o que acontece com o café em 8 minutos. Tá? E o tempo aqui vai ser minutes agora. E eu não vou colocar o Euler, vou colocar o RK4. Tá? Que é o Runge-Kutta 4. E tudo bem, tá certo, tá tudo certinho. Então vamos ok. Tá? Vamos colocar então, como é que faz primeiro? Level, o que eu levo? Vai ser a temperatura do café. Tá? Agora o que eu ponho a mais? Depois da temperatura do café, a gente vai agora para o new rate, que seria assim. Aqui está saindo, está indo para a nuvenzinha. Tá? E isso aqui vai ser o resfriamento. Resfriamento, está colocado. A temperatura do café não ficou muito boa assim, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Bem tranquilo, tá? Pronto, agora as variáveis externas. Eu tenho uma variável externa que é a temperatura ambiente. Coloquei aqui. E tem uma outra variável externa que é essa diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do café. E está completo. Essas são as coisas que eu preciso. Agora a gente vai colocar os arrows. Então você vai ter uma aqui indo do café, da temperatura do café para a diferença, que ela é importante para a diferença, né? Da temperatura ambiente para a diferença também, tem outro, então os dois vão influenciar a diferença. E a diferença, por sua vez, ela vai influenciar o resfriamento. Tá? Então está aqui tudo feitinho. Onde é que tem um loop aqui? Aqui tem um loop. Tá? Então aqui a gente pode colocar um comentário que esse aqui é counterclockwise e é um loop de balanceamento. Tá? Então apareceu aqui o comentário. Tá? E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer as equações. Então, vem no Equation, clica, por exemplo, na temperatura do café. Ela vai ser ela menos o resfriamento. Então, o programa já está sabendo o que tem que ser feito. E a temperatura do café, a gente colocar Celsius. Tá? E qual era a temperatura inicial? O problema pede 100 graus. Então, o café está a 100 graus. Acabou de sair de fervendo e está resfriando. Em seguida,
o resfriamento. O que ele vai ser o resfriamento? Ele vai ser menos a diferença. Então, quer dizer, vai cair, o que vai acontecer? O resfriamento vai ser a própria diferença aqui, tá? Então é só clicar aqui na diferença mesmo, tá? E o resfriamento vai ser Celsius por minuto. E não tem mais nada, tá? Ele vai ser a diferença simplesmente, não menos a diferença, porque a diferença, se eu mostrar para vocês aqui, ó, já parece que é menos o resfriamento, tá? Agora você vem aqui para a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, aqui está dizendo que são 18 graus. Então é um dia frio, tá? 18 graus. E, ok, é uma constante. E a diferença, o que ela vai ser? Ela vai ser a diferença entre a temperatura do café e a temperatura ambiente. Então já está tudo aqui. E a diferença vai ser Celsius também. Deixa eu ver se está tudo em ordem. Parece que está tudo em ordem. Então a gente já fez o nosso modelinho aqui. Agora basicamente o que a gente tem que fazer? Tem que rodar, mas antes disso eu vou pedir para mostrar a temperatura do café no tempo. Então lembrar Output Workbench Tool, Level, temperatura do café, OK. E daí você põe aqui que você quer um graph. Tá, aí você pode mudar de lugar aqui. E agora o que tem que fazer é rodar. Tá, roda o problema. E rodou, tá aqui. Tá vendo que deu uma temperatura que está caindo com o tempo, caindo muito rapidamente? Ah, eu esqueci de um negócio, gente. Tá, eu fiz um erro aqui. É bom que a gente aprende a consertar. Então, essa diferença aqui, ela tem uma constante multiplicativa, que é o 0,1. Tá? A temperatura não cai tão rápido assim. 0,1. Então você faz isso aqui, roda de novo, e a temperatura cai um pouco mais lentamente. Tá? Em 8 minutos ela cai por volta de 60 e pouquinho, 8 minutos. Vocês tinham reparado que o gráfico anterior estava meio umas linhas retas aqui? Ela não estava suave, ele estava meio reto aqui, né? Se você quiser melhorar esse aspecto, você vem aqui no Model, Settings, e você manda o Time Step ficar menor. O que significa isso? Ele, no momento, ele está fazendo, como no Excel, ele está fazendo as contas de minuto em minuto. Agora, ele vai fazer, por exemplo, a cada 1/4 de minuto, 1/5 de minuto, 1/8 de minuto. Tá? Daí ele vai ficar com umas continhas melhores, mas você tem que rodar para mostrar. Aqui você não vai reparar nada de diferença, porque aqui não tinha problema. Se você quiser ver, por exemplo, o que acontece com o café se você deixar mais tempo, de novo, Model, Settings. Vamos colocar quanto tempo agora? Vamos colocar 40 minutos o café esfriando e ver o que acontece? Então roda aqui e você vê que ele tende muito lentamente à temperatura ambiente. Tá? Então no futuro ele vai acabar ficando com 18 graus mesmo. Né? Basicamente é isso que a gente tinha que falar aqui. Mas eu vou fazer uma mudança só para mostrar para vocês uma outra coisinha que pode acontecer. E se eu mudasse a temperatura inicial do café? O café estivesse frio, você tirou ele do freezer. Tá? Por que alguém vai fazer isso? Não sei, mas a gente vai fazer aqui. Tá? Você vem no Equation, temperatura do café, e daí você bota a temperatura inicial 0 graus. O que vocês acham que vai acontecer com o café? Quando você rodar, tá? Ele vai subir a temperatura até chegar na temperatura ambiente. Tá? Esse modelo que a gente mostrou para o café, ele pode ser usado, por exemplo, para modelo de preços. Assim. Se você mandar colocar uma mercadoria no mercado com preço abaixo do que o mercado percebe, ele vai subir até chegar no preço que o mercado percebe. Se ele estiver acima do preço do mercado, ele vai cair exponencialmente também para o tipo de mercado. É o mesmo modelo da temperatura de café. Então, com isso, a gente vai terminando esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.